como nós sempre fazemos, e agradecer a Deus, pela oportunidade de mais uma vez podermos prestar um culto ao nome dele. Eu não sei quantas vezes ainda nós prestaremos culto a ele aqui, mas a verdade é que hoje nós podemos prestar mais um culto, então vamos orar. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez na sua presença, estamos aqui reunidos em família para prestar um culto, Senhor, ao seu nome. Receba nosso louvor, receba a nossa gratidão, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco todos os dias das nossas vidas. Deus, nós só queremos engrandecê-lo e que o seu nome possa ser honrado através da vida de cada um de nós. Receba para ti a glória. E, Senhor, que nós possamos ser parecidos com Jesus dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre o Senhor Jesus. E todo estudo que a gente faz sobre Jesus dentro da teologia é chamado de cristologia, que é o estudo baseado na pessoa de Cristo. E hoje eu quero trazer um estudo que eu gosto bastante, que se chama Paradoxos que são concernentes à vida de Jesus. Eu ri porque a Camila e eu, nós estudamos muito sobre isso, desde quando nós nos conhecemos, mas nós estudamos bastante sobre paradoxos que são concernentes à vida cristã. Hoje eu quero falar sobre os paradoxos que são concernentes ao Senhor Jesus. E a verdade é que tem um termo técnico para isso dentro da teologia, que se chama antinômio. Viu? Quando vocês ouvirem falar sobre antinômio, é o seguinte, são duas verdades declaradas na Bíblia que aparentemente se contradizem. Por exemplo, Jeremias 23, Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Não é um paradoxo? Aparentemente não tem um conflito? Como que Deus pode ser ao mesmo tempo Deus de perto e Deus de longe? Ou seja, Deus é imanente, está próximo à sua criação, e é transcendente, está longe da sua criação, está distante da sua criação. Então aí cai por terra também aquela música que diz, é Deus de perto e não de longe. Não, Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Então isso aqui na teologia é um antinômio, ou para a gente entender, um paradoxo. Por exemplo, como é que a gente consegue conceber a ideia de um Deus que é um e é três ao mesmo tempo? É um antinômio, é um paradoxo. Mas a Bíblia declara as duas coisas como sendo verdadeiras. Então vocês conseguiram compreender? A Bíblia diz que nós somos salvos e a salvação é um dom de Deus. Não precisamos fazer absolutamente nada para ser salvos, em alguns textos. Mas em outros, a condição para sermos salvos é a crença naquilo que Deus fez na obra de Jesus na cruz. Então é um antinômio, é uma contradição aparente, é um paradoxo. Por exemplo, também, a Bíblia diz que nós somos santos, nós que fomos salvos. A Bíblia fala, sede santos como eu sou santo. Mas a mesma Bíblia que afirma que hoje nós somos santos porque nos tornamos semelhantes a Jesus dia após dia, diz que nós somos os piores pecadores que existem. Então, é uma contradição aparente. Por que isso aparentemente é uma contradição? Porque a nossa mente é limitada pelo pecado. Então nós temos dificuldade de compreender algumas verdades, mas o que de fato nós temos que entender? As duas declarações são verdadeiras. O Deus que é uno é trino. O Deus que é de perto, o Senhor da sua criação, é o Deus de longe da sua criação. Aqueles que são santos, porque agora compõem a igreja de Cristo, fazem parte do corpo de Cristo, também são pecadores por causa da sua natureza caída. E isso só acabará quando o Senhor Jesus voltar. Então vocês conseguiram ter uma noção o que é um antinômio? Ou o que é um paradoxo? Então hoje eu quero destacar aqui paradoxos que são concernentes à vida do Senhor Jesus, que dizem respeito à pessoa de Cristo. Vamos lá? Em primeiro lugar, o primeiro paradoxo sobre o Senhor Jesus que eu destaquei é que ele teve fome, mas ao mesmo tempo alimentou multidões. Como que pode, Aquele que alimentou por duas vezes as multidões, Jesus, ele primeiro fez a ressurreição com 5 pães e 2 peixes, onde ele alimentou pelo menos 5.000 homens, e sobraram 12 cestos cheios de pães, e na sua segunda multiplicação, ele multiplicou 7 pães e alguns peixes, e sobraram pelo menos 7 cestos cheios de pães.
Como que pode uma pessoa que faz o pão se multiplicar, o peixe se multiplicar, sentir fome? Vocês se lembram que depois da tentação, de 40 dias e 40 noites que Jesus passou pelo deserto, ele teve fome. Agora, irmãos, para vocês entenderem melhor, prestem atenção. Todas as vezes que a gente encontrar um paradoxo aparente na vida de Jesus, é que a gente vê a humanidade e a divindade de Jesus ao mesmo tempo. Na sua humanidade, Jesus como pessoa sentia fome normalmente, como todos nós. E a fome é um dos nossos instintos mais fortes, né? Vocês já observaram quantas vezes a gente sente fome no dia? Quantas vezes a gente come no dia? Então Jesus ele sentia fome normalmente. E só tem 3 pessoas na Bíblia que conseguiram ficar 40 dias sem comer. Foram elas, Moisés, Elias e o Senhor Jesus. Jesus sentia fome por causa da sua humanidade, mas o seu ser divino, o seu lado Deus, multiplicava pães e alimentava multidões. Então vocês conseguiram compreender aqui o paradoxo que existia? O Jesus que sentia fome na sua humanidade alimentava multidões no seu ser divino. Nunca confundam isso, viu, meus irmãos? E agora, simbolicamente, para a igreja, Jesus vai dizer assim, ó, em João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo no meu reino. Então, Jesus que sentia fome na sua humanidade e depois da ressurreição ele comeu também, viu, irmãos? Não confundam isso. As pessoas acham que Jesus, quando ressuscitou, ressuscitou em espírito. Espírito não precisa de ressurreição, irmãos. Ele ressuscitou no seu corpo, recebeu o seu corpo transformado, glorificado, comeu pão e peixe com os seus discípulos durante 40 dias. Se alimentou normalmente no corpo transformado depois que venceu a morte. Jesus sentia fome na sua humanidade. Jesus alimentou multidões. Aqui está o paradoxo. Ele sentia fome e alimentava. E agora ele é o pão vivo da igreja. É em Cristo que nós saciamos a nossa fome. É nele que suprimos as nossas necessidades espirituais. Nós podemos fumar, podemos beber, podemos cheirar, podemos nos prostituir, podemos fazer um monte de coisas. Nada disso vai saciar a fome que nós temos de Deus. Só Jesus pode saciar a fome que nós temos de estar na presença de Deus. Compreenderam o primeiro paradoxo? Segundo lugar, o segundo paradoxo que eu destaco sobre a vida de Jesus é que ele teve sede, mas oferece a água da vida. Interessante, né, irmãos? A gente pode olhar isso na vida da mulher samaritana. Vocês se lembram quando Jesus estava viajando e era necessário que ele passasse por Samaria? E a necessidade ali, irmãos, ela era divina. Era uma compulsão divina. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. E então Jesus estava numa cidade chamada Siquém, perto do poço de Jacó. E quando ele estava ali, a mulher samaritana chegou para tirar a água do poço. Era por volta da hora sexta. Sabe qual é a hora sexta? Uhum. E a hora nona? E a hora nona? 3 horas, ué. 3 horas da hora. Então, ele estava ali, a mulher samaritana chegou e ele disse, mulher, me dê um pouco desta água. E a mulher, Senhor, como sendo tu judeu, pede a mim água para beber. Aí João, que escreveu o Evangelho de João, explica, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então, os judeus, eles eram puros, eles vinham de Abraão. Os samaritanos, eles eram mesclados. Eles eram parte de Abraão e a outra parte não. Então, os judeus achavam que eles eram impuros. Por isso, eles tinham essa rixa. E a mulher samaritana estranhou quando Jesus pediu isso a ela. E aí, o que ela disse? Senhor, como sendo tu judeu, pede a mim, que sou samaritana, água para beber. Aí Jesus fala assim, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que te pede água, você me pediria e eu lhe daria água viva que faz jorrar para a vida eterna. Então, Jesus que a gente vê sentindo sede é o Jesus que oferece água que ninguém tem. E aí ele diz assim, e se você tomar dessa água, nunca mais você voltará a ter sede. Irmãos, vocês perceberam aqui que eu usei os 2 primeiros paradoxos concernentes a Jesus? Eles dizem respeito à comida e à bebida.
Vocês observaram? Eu falei do pão e falei da água. Irmãos, os instintos mais fortes do nosso corpo são sede e fome. E Jesus, ele usa esses dois símbolos, essas duas figuras, para mostrar que nós precisamos dele o tempo todo. Irmãos, o que é a água da vida que Jesus pode nos oferecer? A regeneração, a salvação, a vida eterna, a transformação. Então esse é mais um antinômio ou um paradoxo concernente à vida do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, o terceiro paradoxo que eu... Calma aí, tá tensa aqui. Podem ficar tranquilos. Nossa, tá tensa. Quando é necessidade, não tem como, eu não me importo. Será que passa? 10 segundos. Que Vai passar. Sem coçar. Igual o pó de mico. Parece Alergia é É câncer. sério. Pode continuar, né? Em terceiro lugar, o terceiro paradoxo que eu destaco sobre Jesus é que ele ficou cansado, mas é o nosso descanso. Olha que interessante. Nesse mesmo texto que eu citei do Evangelho de João 4, por que ele pediu água para a mulher samaritana? Porque ele parou para descansar. Ele estava cansado na sua humanidade. Mas o próprio Jesus, o mesmo Jesus que ficou cansado, ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, é uma outra contradição aparente. Ele fica cansado, mas nele nós temos o descanso. E, irmão, só para vocês entenderem, o que isso faz lembrar quando a gente fala sobre o descanso? A gente não lembra automaticamente do sábado dos judeus? Então, os judeus eles trabalhavam durante 6 dias, mas ao 7º dia eles descansavam, porque isso estava na lei mosaica, na legislação de Israel. E a gente observa que Deus criou todas as coisas, o universo, tudo que existe em 6 dias, e ao 7º descansou. E aí é até interessante porque tem gente que fala assim: eu não sei por que o homem de Deus tira férias, por que pastor tira férias, porque nem o diabo tira férias. Mas o nosso modelo não é o diabo, o nosso modelo é Deus. E Deus descansou ao 7º dia, deixando esse princípio para nós podermos praticar. O homem, ele necessita de descanso. E embora Deus não se canse, ele deixou isso como exemplo. Deus descansou no sentido de que ele avaliou toda a obra da sua mão. Jesus, ele ficou cansado, mas ele é o nosso descanso. Isso lembra do sábado, do repouso que os judeus tinham na presença de Deus. Lá no livro de Hebreus diz que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Isso fala do nosso descanso eterno, irmãos. Do nosso ano sabático na eternidade. Quando nós entrarmos na eternidade, nós estaremos livres de todo cansaço, de toda fadiga, de toda angústia. No céu, ninguém vai ter alergia por trabalhar. Ninguém vai ficar com a pele coçando por causa da correria do dia a dia. Meu Deus do céu. Então é um descanso. Então vocês conseguiram compreender o paradoxo? Jesus, ele se cansava na sua humanidade, mas ele é o nosso descanso. Irmãos, não adianta. Só nele nós podemos encontrar esse tipo de alívio. Só em Jesus nós encontramos tranquilidade e paz para a nossa alma. Somente nele. Estão conseguindo compreender o estudo dos paradoxos concernentes a Jesus? Em quarto lugar, o quarto paradoxo que eu destaco concernente ao Senhor Jesus é que ele orou, mas ouve as nossas orações. Olha que interessante, né? Irmãos, é difícil da gente encontrar alguém na Bíblia que tenha orado como Jesus. Jesus, ele falava com Deus constantemente. Continuamente ele estava conversando com Deus. Jesus priorizava Deus na vida dele o tempo todo. Então, se a gente for fazer um estudo exaustivo sobre as orações de Jesus, a gente vai ficar várias semanas só estudando sobre isso, porque ele orava muito. Se você quer encontrar um homem de oração, olhe para Jesus. Jesus era uma pessoa que orava sempre, o tempo todo. Tudo que Jesus ia fazer, ele falava com Deus. Ele olhava para os céus e dizia: graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. Então, Jesus, ele sempre orava ao Senhor, mas é ele que ouve as nossas orações. Vocês se lembram quando Jesus, ele vem caminhando sobre as águas? E a Bíblia diz que é a 4ª vigília da noite. Vocês sabem por que Mateus usa essa expressão no Evangelho de Mateus, capítulo 14? A 4ª vigília?
Porque nos tempos bíblicos, a noite ela era dividida em 4 vigílias. Começava às 18 horas até às 6 da manhã. Das 18 às 9, às 21, né, a primeira vigília. Das 21 às 0 horas, a segunda vigília. Das 0 às 3 horas, a terceira vigília. E das 3 às 6, a quarta vigília. Então, das 18 às 6 horas da manhã, a gente tinha 4 vigílias de 3 em 3 horas. Conseguiram compreender? 18 às 21, das 21 à meia-noite, das 0 às 3 e das 3 às 6. Então, quando a Bíblia diz que Jesus veio andando sobre as águas na quarta vigília da noite, o que significa? Que era entre 3 e 6 horas da manhã. E quando ele veio andando sobre as águas, os discípulos o viram e disseram, é um fantasma. Irmãos, o mais engraçado é que a revelação da palavra ela foi confiada a quem? Aos judeus. Mas não tem um povo que cria tanta heresia como os próprios judeus. Olha o que eles disseram. É um fantasma. Os próprios judeus, aqueles que tinham a revelação da palavra. E aí, Pedro diz assim, ó. Pedro diz da seguinte maneira. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E o que acontece? Jesus fala, vem. Pedro pula, anda sobre as águas e vai. O que acontece na sequência? Pedro começa a olhar a tempestade. Pedro começa a observar o vento. E o que acontece? Ele começa a afundar. Quando ele está afundando, o que ele fala? Senhor, salva-me. E aí Jesus estende a mão e o salva. E eles entram para o barco. E a tempestade cessa. Vocês conseguiram compreender? Que Pedro, ele clamou a Jesus. Ele orou a Jesus. E é interessante que nesse texto de Mateus 14, primeiro, Jesus ele fala com Deus. Depois ele vem e anda sobre as águas. E depois ele atende aquilo que Pedro pede. Pedro fala, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus fala, vem. Ele anda sobre as águas. Ele começa a afundar e Pedro diz, Senhor, salva-me. Jesus o salva. Então, nós temos no mesmo texto, Jesus orando e ouvindo as orações dos seus discípulos. No caso aqui de Pedro. Então, Jesus é aquele que orou a Deus, mas ouve as nossas orações. Vocês se lembram quando Estevão estava sendo apedrejado? Em Atos 7, diz a Bíblia a partir do versículo 54 que Pedro, estando cheio do Espírito Santo e fixando os seus olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava em pé à direita de Deus. E quando ele começou a ser apedrejado, o que ele disse? Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não os considere culpados deste pecado. A oração de Estevão foi semelhante à oração de Jesus na cruz. Vocês se lembram como Jesus orou? Deus, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Qual que foi a diferença? Jesus orou a Deus e Estevão orou a Jesus. Então, assim, Jesus, ele ora, mas ele ouve as nossas orações. Jesus está no céu agora fazendo o que pelos salvos? Intercedendo por cada um que pertence ao seu reino. E o que ele faz se a gente fechar os olhos aqui agora, depois que a gente terminar o culto e orar? Ouve as nossas orações. Então, há um paradoxo entre aquele que ouve e responde. Ele fala com Deus, mas ele também é Deus para nos responder. Irmãos, isso é profundo demais, né? Aprender essas verdades. Nossa, meu coração parece que vai saltar, amor. Então tá, mas termina primeiro. Deixa eu passar o falar depois. Eu acho que você podia calar e deixar eu orar, às vezes ele me escuta. Mas às vezes a resposta dele, Débora, você não está aceitando, entende? Às vezes você está orando a Deus para ele te dar um homem e ele está falando, não, é uma mulher. Gente, eu tô falando isso aqui no vídeo com a minha cunhada, mas é só um exemplo, viu? É só um exemplo. Viu? Pronto, já justifiquei. Você não é uma mulher, Débora. Não aguento mais, né? Em quinto lugar... Eu não aguento mais, vou pensar que o meu problema é macho. É verdade, ela falou isso pra mim esses dias. Irmãos, continuando aqui. Mas, assim, a verdade... Mas cunhada, a verdade seja dita, eu acredito que Deus enviará um homem de Deus para você, de verdade. Deus não honrará somente as suas irmãs, Deus honrará você também. Amém. Em quinto lugar, irmãos, Jesus tem um outro paradoxo que é concernente à vida de Jesus. É que ele pagou imposto, mas ele é o rei dos reis.
Então vocês conseguem compreender? Jesus ele foi obrigado, enquanto morava aqui na terra, como cidadão, a cumprir as suas obrigações de cidadão de uma nação. Ele pagou o imposto. Tem uma ocasião na Bíblia... Não podia passar, Jesus não pagava, ele não vai pagar. Ele deixou o exemplo em tudo, né? Jesus não bebia água, por que não vai beber? Não, e o interessante é que quando a gente olha Não isso, é? Jesus ele falava assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E tem uma ocasião que... Jesus veio para nos deixar a prática, não só a teoria do falar. Exatamente. Façam isso, Ele nos deixou o maior modelo a ser o seguido. modelo aí, ó. Ele só não falou, Não, também pode fazia. Então, quando a gente, por exemplo, abre Mateus capítulo 17, no versículo 27 especificamente, a gente vai verificar que Pedro estava muito indignado porque vieram cobrar o imposto de Jesus. Perguntaram para ele, o seu mestre paga o imposto? E Pedro, é claro que paga. E aí Pedro entrou nervoso onde que Jesus estava e Jesus já sabia, ele falou assim, Pedro, vá em tal lugar, jogue o anzol, você pescará um peixe, da boca do peixe você pegará uma moeda, você pagará com essa moeda o meu e o seu imposto. E ali era um imposto para a manutenção do templo. Então Jesus pagava o imposto corretamente e eu fico com vergonha disso. Mas da boca do peixe. Mas foi uma vez só. Esse exemplo foi uma vez Um só. peixinho desse. E aí continuando, irmãos. Continuando, irmãos. Pela boca. E ele pagou o imposto corretamente, mas o paradoxo aqui é que ele é o rei dos reis. O filho do rei. Na boca do peixe. Mãe, a moeda não tava na boca do peixe. É um milagre no reino animal. Jesus falou para Pedro pescar um peixe. Quando Pedro pescou, tinha dinheiro na boca do peixe. Mas isso foi um ato sobrenatural de Deus, entende? Foi um milagre no reino Tá pagando animal. imposto. Isso eu já sei. Quer ler? Vamos ler. Nossa, não é possível, até eu sei. Pois é, aí eu fico dois dias peixe no aquário, tá pagando moeda, moeda. Isso foi uma vez só, gente, na história. Misericórdia. Mas foi tão pouco que eu nunca vi, mãe. Mateus 17, 27, ó. Vou ler o contexto. A Foi partir, do só pra versículo, pagar o imposto. a partir do versículo 24. Mas foi só essa ocasião, porque Jesus ele tinha um propósito nisso. Ele quis ensinar. Nas outras ocasiões, não. Jesus ele pagava normalmente, porque Jesus ele trabalhou durante aproximadamente 18 anos da sua vida. Por quê? Jesus ele aparece a última vez na sua vida como criança com 12 anos, quando ele está no templo. Vocês se lembram? Que os seus pais o perderam? E aí depois ele só reaparece na história quando ele está com 30 anos. Ou seja, quando ele é batizado por João Batista. Existe um intervalo na vida de Jesus entre 12 a 30 anos que a Bíblia escondeu, para que ele tivesse uma vida normal. O seu padrasto, o seu pai terreno, ele era carpinteiro. Então, Jesus era carpinteiro. Possivelmente, Jesus trabalhou 18 anos da sua vida. A gente pode dizer isso se ele começou a trabalhar naquela época, mais ou menos, que a gente não sabe. Mas, provavelmente, ele trabalhou nessa faixa, 18 anos. O Messias trabalhava. E tem um monte de gente dentro da igreja querendo viver da obra. Um monte de gente dentro da igreja querendo viver pela fé. Irmão, vai deixar sua esposa passar fome? Eu tô pela fé, irmão. Não, eu fui escolhido para fazer a obra. Eu também fui, vai ralar. Eu tô pela fé. Ralar primeiro. Mas, irmão, não tem nem leite na sua casa. Eu vivo pela obra, irmão. Eu sou sustentado pelas ovelhas. Eu sou um peso morto na vida das ovelhas. E nem pregação eu tenho para levar. Mas, irmãos, a verdade é que o Messias era um Messias trabalhador. E as pessoas não querem trabalhar. Mas aí, irmãos, coça saco o dia inteiro, Jesus, chega na igreja e fala ladainha. A Bíblia fala que... A Bíblia fala, irmãos, que quando a gente olha a Bíblia, a gente vê que esse período foi omitido. Então, Jesus trabalhou aproximadamente 18 anos. Significa que ele tinha salário. Então, ele cumpria suas obrigações normalmente com o dinheiro que ele tinha. Quando Jesus começa o seu ministério, com 30 anos, e aproximadamente o ministério de 3 a 4 anos, ele foi sustentado pelas mulheres. O seu ministério era sustentado pelas mulheres. E quem era o camarada que cuidava da bolsa? Quem era o camarada que cuidava do dinheiro, né? Quem era o tesoureiro do grupo de Jesus? Judas, que era um ladrão. Então ele cuidava do dinheiro. O dinheiro corrompe, né? Na verdade, o dinheiro ele não corrompe, ele só mostra quem a pessoa é. Porque a pessoa já é corrompida, o dinheiro só mostrou. A corrupção é porque o que corrompe não é o dinheiro, é o pecado que já existe no ser humano. Já percebeu? O dinheiro ele não muda as pessoas, ele só mostra quem de fato as pessoas são. Já percebeu que a pessoa é humilde, simples, quando ela ganha um dinheiro bom, ela vira. Mas é porque ela já era daquele jeito, ela só se segurava, o dinheiro só fez ela se mostrar, só fez ela se revelar, porque o mal não está no amor
O mal não está no dinheiro, o mal está no amor ao dinheiro. Nós podemos ter dinheiro no nosso bolso, nós só não podemos tê-lo no coração. Nós podemos ter o dinheiro e ser senhor do dinheiro. Não podemos deixar que ele seja o senhor da nossa vida. Então, aqui, ó, vou ler para você, cunhado, ó, Mateus 17, do versículo 24 ao 27, ó. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraquimas, e disseram: o vosso mestre não paga as didraquimas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. Então, esse aqui foi aquilo que é chamado na Bíblia de milagres no reino animal. Só que isso aqui, irmão, só aconteceu em uma ocasião. Pelo amor de Deus, viu? Não pensa que isso vai acontecer com você, não. Não vai trabalhar para você. Isso aconteceu. O garimpeiro achou o diamante na boca do peixe. Não, mas isso pode acontecer, né? Não. De achar alguma na coisa boca do peixe. no estômago. Vocês só não precisam pegar e sentar e esperar o peixinho. No cu da galinha, acho também. Samara, você viu, né? Jesus pagou por tudo. Ai, meu Deus, eu não tô filmando pra falar o cu da galinha, não. Agora eu tô vendo. Olha o bucho da galinha. Você ficou doida? Na tripa da galinha. Camila vai matar aquele Jó, não, hein? Se tiver ninguém, aquele Jó é... Aquele Jó é do... Não quero saber aquele Jó. Vocês não vêm roubar, não, porque você já apanhou ela. Não, tem que dividir ser por 3. Não, mas deixa pra pegar metade. Continuando, então, aqui... Jesus, ele pagou imposto, mas ele é o rei dos reis. Em Apocalipse 19:16 diz que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então, irmãos, Jesus, ele governa. Jesus está no controle. Ele é soberano. Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, nós podemos confiar no Senhor exatamente porque Ele tem o controle da história nas suas mãos. Nunca nos enganemos em relação a isso. Mas é muito fácil confiar em Deus quando está tudo bom. É muito fácil crer em Jesus quando tudo vai bem. Mas vamos acreditar nele quando tudo está bem e quando não está. Vamos acreditar no Senhor quando tudo está ao nosso favor e quando tudo está contra nós. Já viu que às vezes começa a acontecer uma sucessão de erros na vida da gente? Parece que todo dia tem uma coisa ruim, mas às vezes é o contrário também. Começa a acontecer uma sucessão de coisas boas na vida da gente. E em todo tempo nós precisamos confiar no Senhor Jesus, porque Ele é o Rei soberano da história. Ele é o Rei soberano da Bíblia. Ele é o Rei soberano do universo. Irmãos, vocês se lembram de Daniel? Deus o livrou da cova dos leões. Vocês se lembram de Estevão, que nós citamos agorinha? Ele foi apedrejado e morto. Vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram livrados da fornalha de fogo. Vocês se lembram de João Batista? Foi decapitado. Irmãos, Jesus, ele pode nos livrar da morte ou pode usar a nossa morte para que o seu nome seja glorificado. A questão não é nem ser livre, né? Não é nem em nós sermos livrados da morte ou nós sermos protegidos. A questão está em permanecermos fiéis a Deus. A questão na vida desses homens foi a fidelidade. Vocês se lembram a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego? Rei, o nosso Deus bem pode nos livrar da fornalha de fogo, mas se ele não nos livrar, nós não nos curvaremos diante de ti. A fidelidade está em jogo aqui. Então, irmãos, Jesus é o Senhor do universo. Creiamos nisso. Irmãos, tem Martinho Lutero, em certa época... Esquece o diabo, né? Martinho Lutero, ele disse assim, ó, o diabo é o diabo de Deus. Irmãos, quem controla o diabo é Deus, irmãos. O diabo não pode fazer nada se Deus não permitir. O diabo não é soberano, o diabo não tem poder para fazer uma coisa que Deus não tenha estabelecido. Vocês entendem isso? Mas entende. Entende mesmo. Então Deus, ele comanda tudo. E é nisso que nós cremos. Continuando então, irmãos, para a gente encerrar. Tem quantos minutos já? Dá para ver. 29. Para nós encerrarmos aqui, irmãos, eu vou falar aqui um outro paradoxo sobre a vida de Jesus.
Vocês estão observando que os paradoxos na vida de Jesus parece que é um conflito entre a sua humanidade e a sua divindade? Então vamos lá, irmãos, para nós encerrarmos, porque já tem um tempinho, Jesus ele chorou, mas ele seca as nossas lágrimas. Interessante isso, né? Vocês se lembram que João capítulo 11, do versículo... João capítulo 11, no contexto, quando Lázaro morreu e Jesus viu o choro de Maria, viu o choro dos judeus que estavam ali, ele também chorou. Vocês se lembram disso? E Jesus chorou em uma outra ocasião quando ele olhou para Jerusalém. Mas a verdade é que na sua humanidade Jesus sentia tristeza assim como nós sentimos. Em certa ocasião ele disse que a sua alma estava angustiada até a morte. Então é natural. Nós vamos chorar em vários momentos da nossa vida. Isso é normal. Mas o próprio Jesus que chorou um dia, ele enxuga as nossas lágrimas. E isso está registrado lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, onde diz que um dia, no novo céu e na nova terra, ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Já não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. As coisas antigas já terão passado. Irmão, significa que na eternidade nós não sentiremos tristeza por absolutamente nada. Sabe esse vazio que você sente às vezes quando você está sozinho? Não terá mais na eternidade. Essa dor que você tem quando você está sozinho, parece que no domingo aumenta, né? Quando a gente queria ter alguém, isso não existirá mais na eternidade. Essa dor de dente que a gente sente às vezes, já viu? Eu tenho dor neuropática, dor crônica, e eu sinto dor o tempo todo. A minha dor, ela é constante. Eu estou falando aqui agora, vocês observam que eu fico passando a mão aqui na maior parte do tempo, porque é uma maneira de tentar aliviar a minha dor. Eu estou sentindo dor agora, nesse instante, mas na eternidade eu não sentirei. Então Jesus ele vai pegar todas as lágrimas que já derramamos um dia e vai jogá-las fora da nossa vida. Nós estaremos libertos para sempre da tristeza. E em último lugar, irmãos, aqui, eu não posso deixar de passar essa para vocês, é que Jesus ele foi levado como ovelha para o abate, para o matadouro. Diante dos seus tosqueadores, Jesus não abriu a sua boca, assim como uma ovelha não abre a sua boca diante dos seus assassinos. Assim como a ovelha fica calada diante daqueles que darão cabo da sua vida. Jesus foi levado como ovelha ao matadouro, mas como bom pastor, ele dá a vida pelo seu rebanho. Então vocês observaram que Jesus ele é comparado a uma ovelha porque ele foi morto, ele foi levado para a cruz, mas ele é o bom pastor, aquele que cuida do seu rebanho. Então são os paradoxos que são concernentes à vida do Senhor Jesus, tá bom? Vocês conseguiram aprender? Amém. Vou encerrar por aqui. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus nós oramos a Ti. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder prestar um culto ao Seu